1800, Richmond, o fantasma da rebelião. Na noite de 30 de agosto de 1800, o céu da Virgínia parecia carregar um segredo. Nuvens pesadas desciam como paredes escuras sobre o condado de Henrico. Um vento quente e silencioso cruzava os campos de tabaco, como se até a natureza estivesse prendendo a respiração. A poucos quilômetros dali, um homem afiava sua espada pela última vez. Seu nome era Gabriel. Seu destino já estava decidido. Mas há algo que a história nunca te contou sobre essa noite. Algo que por mais de 200 anos foi escondido. E o que vem agora vai te surpreender. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque as próximas revelações vão mudar a forma como você enxerga a história dos Estados Unidos. O silêncio. Antes da tempestade. A noite de 30 de agosto de 1800 não era como qualquer outra. Os escravizados caminhavam em silêncio, como sombras movendo-se entre árvores antigas. Cada passo carregava meses de planejamento, medo e esperança. Ali, em Young Spring, um ponto de encontro escondido pela mata, centenas de homens deveriam se reunir ao pôr do sol. Mas naquele momento, apenas 50 tinham chegado. Gabriel olhava o horizonte tentando entender o que estava errado. O vento parara. Não havia canto de pássaros. A mata estava imóvel. Era como se o mundo estivesse esperando algo explodir. E o que aconteceria dali a poucos minutos, ninguém poderia imaginar. A infância marcada pelo fogo. Mas para entender esta noite, precisamos voltar 17 anos no tempo, ver o menino que se tornaria o homem chamado Gabriel. Era verão, 1783. O sol derretia o ar sobre a plantação Brookfield. Dentro de uma pequena cabana, um garoto de 7 anos ouviu gritos. Ele correu até a porta, e o que viu nunca mais saiu de sua memória. Homens brancos arrastavam seu pai, Stephen Bingham, para fora. Stephen era mais do que um ferreiro. Era pedreiro, pregador, líder espiritual entre os escravizados. Sua nova luz, uma crença na liberdade dada por Deus, espalhava esperança entre homens e mulheres acorrentados. E esperança, para os escravizadores, era perigosa demais. O pai de Gabriel foi enforcado em uma árvore diante de seus filhos. Ninguém pôde tocar o corpo por horas, e Gabriel aprendeu que a liberdade tinha um preço. A cada batida de martelo que ele daria nos anos seguintes, o som ecoaria aquele dia. E o que ele faria com essa memória? Iria moldar o futuro de toda a Virgínia. O jovem ferreiro que carregava fúria nas mãos anos se passaram. Gabriel cresceu. E cresceu muito. Atingiu quase 1,90. Era forte, magro, marcado por cicatrizes. Faltavam-lhe 2 dentes da frente, memória de uma luta que quase o levou à morte. Trabalhava como ferreiro em Richmond, um ofício raro entre escravizados. E mais raro ainda, sabia ler e escrever. A leitura abriu portas que os brancos não imaginavam. Ele passava noites ouvindo conversas nas tabernas, lendo panfletos políticos, estudando discursos sobre liberdade. Ele compreendia uma coisa que a elite branca jamais admitiria. Se homens brancos lutaram contra a Inglaterra por injustiça, por que os escravizados não poderiam lutar contra seus escravizadores? Essa pergunta foi o início de tudo. E o que Gabriel começou a planejar a partir daí, ainda hoje assusta historiadores. A marca de fogo e o dia em que tudo mudou. Em 1799, Gabriel, seu irmão Salomão e o amigo Júpiter tentaram pegar um porco para comer. Um homem branco os encontrou, gritou, insultou, ameaçou. Gabriel deveria ter abaixado a cabeça, deveria ter pedido perdão, deveria ter sido submisso. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Ele pulou sobre o homem e arrancou parte da sua orelha com os dentes. Atacar um branco era punição de morte, mas Gabriel conhecia a Bíblia, recitou trechos e escapou da forca. Não escapou, porém, da marca. Um ferro em brasa foi pressionado contra seu polegar. O cheiro de carne queimada subiu no ar.
e a dor daquela marca virou o combustível. Ele entendeu que o sistema tinha regras e que as regras podiam ser quebradas, e o que ele planejou em segredo levaria a Virgínia ao pânico absoluto. A semente da revolução. Nas tabernas de Richmond, Gabriel ouviu histórias sobre a Revolução Haitiana, escravizados que derrotaram exércitos franceses. Se eles conseguiram, por que não ele? Ele começou a falar, primeiro com seus irmãos, depois com ferreiros, barqueiros, pedreiros, homens que carregavam tabaco ao longo do rio James. Recrutou em festas de peixe frito, encontros dominicais, clareiras escondidas. A cada nova conversa, Gabriel plantava uma semente. E o que nasceria dessas sementes faria o governador James Monroe tremer. O plano militar que poderia ter mudado os Iroquois. O plano de Gabriel era genial. 3 grupos. O primeiro incendiaria armazéns nas margens do rio James. O segundo tomaria o arsenal estadual, com ajuda interna. O terceiro capturaria vivo o governador James Monroe. Gabriel não queria apenas lutar. Ele queria negociar. Pedia igualdade, acesso à economia, o fim da escravidão. Era ousado, era perigoso, era possível. E o que impediu esse plano não foi a milícia, não foi a polícia, não foram os brancos. Foi algo que ninguém poderia prever. A tormenta 30 de agosto de 1800. O dia do levante. Homens caminhavam até Young Spring. Facões escondidos sob camisas. Lanternas apagadas. Silêncio absoluto. Mas o céu estava estranho. Verde, pesado, irreal. Às 18 horas, a tempestade caiu com uma violência indescritível. Não era chuva, era um dilúvio. A ponte principal foi levada pelas águas. A pólvora dissolveu. As estradas viraram rios de lama. Cavalos afundaram. Homens desapareceram sob enxurradas. A natureza havia decidido. E decidiu contra Gabriel. E o que aconteceu depois dessa tempestade vai te surpreender ainda mais.